Fala pessoal, tudo bem? E você prefere microserviço ou monolito? Essa foi a última treta aí da AWS e eu vou comentar melhor essa história. Se você não entendeu, acompanha o vídeo aqui. Para você que não me conhece, tá? Meu nome é Fernando Boalho, eu sou Dev Multitask e nesse canal aqui eu falo de carreira, falo de Java, falo de banco de dados, tá? Tem algumas opiniões aí. Depois dá uma olhada aí no meu canal, tem bastante coisa, tá? Tem umas playlists, eu vou deixar alguns links aí na descrição. Tá? E hoje vamos falar um pouco dessa história, tá? Eu quero explicar para vocês um pouquinho melhor dessa história aí que o pessoal estava discutindo essa semana, né? Que tudo começou, né, com um post de um funcionário da Amazon. Tá? Esse post é do Marcin Kouni. Tá? É um funcionário, um polonês, se não me engano. Ele trabalha há 6 anos, né, com tecnologia lá no time da Amazon. Né? E ele fez um post ali bem curtinho, assim, bem resumido, explicando ali que os problemas que ele teve, e depois ele comenta ali por que ele teve que mudar para microserviço e voltar para monolito. Né? Então vamos entender isso já já. Tá? Então primeiro eu vou dar um contexto aqui para vocês, né, sobre como a Amazon, né, tem muita coisa, né, do que exatamente ele trabalhava. Né? Então, assim, o que acontece? Hoje na Amazon, né, você tem vários serviços, né? Pensar que lá atrás ela começou, né, vendendo livro, mas hoje tem um monte de coisa, né? Muita coisa, você deve saber muito bem. Né? E um desses serviços aí é o de streaming, né, parecido aí com o da Netflix, né, que é o Prime. Né? E esse serviço ele tem crescido cada vez mais, né? Hoje você tem a estimativa aí que tem de 2023 é que eles têm basicamente 200 milhões de contas, tá? E então assim tem muita conta, tá? Tem aí acho que em mais de 20 países, né? A maioria deve estar nos Estados Unidos, mas tem assim, espalhado, né, em vários lugares do mundo, né? E o caso ali que foi reportado era de uma aplicação, né, que foi feita para fazer a análise da qualidade dos vídeos, né, da qualidade da transmissão, né? Então, se você estava começando a ver com lag, com aqueles bloquinhos ali que quando não está transmitindo direito, né? Aqueles problemas de rede e tal, né? Então, a aplicação que ele toma conta ali, que estava inicialmente em microserviço, ela fazia isso. Né? Então, ela basicamente ela monitorava essa transmissão e dava um feedback ali, como é que estava, se estava bom, se estava ruim. Tá? Basicamente isso. Né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse diagrama aqui inicial, né, que ele fala como que era a aplicação inicialmente. Tá? Então, a primeira fase, o que ele fazia? Ele basicamente convertia os dados, né, dessa transmissão do stream e gravava num disco lá do S3. Né? Então, basicamente ele fazia essa conversão. Isso é o que ele chamava de primeiro passo. Né? O segundo passo pegava esses arquivos que eram convertidos e lia lá do S3, né? E fazia uma análise para ver isso que eu falei aí, se a transmissão estava ok, se não estava, né? Enfim. E depois ele gravava um resultado final, né? Para provavelmente depois gerar um relatório lá na frente, né? E você tinha um terceiro serviço, tá? Que fazia a orquestração de tudo isso. Tá? Então, basicamente, você tinha aí essas 3 etapas. Né? Então, eles fizeram aí toda essa arquitetura aí bem robusta de microserviço. Né? E a conclusão deles, né, depois que eles fizeram tudo isso aí, né, e acho que começaram
provavelmente essa arquitetura está desde o começo, né, do Prime, eles, monitorando lá tudo, perceberam que não chegou a 5%, né, do uso. Né? Então eles fizeram toda essa arquitetura, mas não deu 5% da carga. Né? Então, ou seja, eles esperavam uma carga muito maior. Né? Mas essa arquitetura que eles montaram não chegou a dar 5%. Né? E aí, qual que é o problema disso? Tá? O problema disso é que eles usam como eles estão usando essa arquitetura não só de microserviço, né? Mas eles estão usando outras arquiteturas que são caras na AWS. Né? E isso gerou um custo muito alto. Tá? Muito alto. Tá? E por que esse custo é alto? Tá? Essa arquitetura é uma arquitetura que a gente chama de serverless. Né? Então, vamos pensar o seguinte, tá? Para você aí que não conhece esse termo. Né? Então, imagina o seguinte, que quando surgiu o Docker, né, que começou a ficar famosa essa questão de você trabalhar com containers. Né? Então, ficou fácil aí de você subir um container com, sei lá, um MongoDB, ou subir um container com aplicação Spring Boot, ficou muito fácil de fazer isso aí em qualquer máquina, né? Então, com isso aí começou isso ajudou bastante, né, a crescer o uso de microserviços, né, trabalhando com container. Só que qual que é o problema? Um problema que surgiu, né? Esse container, né, ele é você pode pensar como um pedacinho de um sistema operacional, né? Então, ele também tem, quando você trabalha com container, né, você também tem que falar nesse container quanto que ele vai usar de memória, né? Quantas CPUs ele vai ter, se ele vai mapear algum volume de disco, qual é o tamanho do seu volume de disco, né? Então, você tem todas essas preocupações, né, quando você trabalha com container. Aí o que acontece? Surgiu essa tecnologia onde você não precisa ter essa preocupação. Tá? E aí essa preocupação fica lá para o provedor, ou seja, fica lá para, por exemplo, a AWS. Né? Essa que seria a tecnologia serverless. Né? Então, por exemplo, a AWS ela tem a tecnologia serverless, que eles chamam lá de Lambda, né? Onde você consegue, por exemplo, publicar uma aplicação em Java. Tá? Você escolhe aqui dessa tabelinha aqui, por exemplo, você quer uma aplicação com Java 17, tá? E ele vai rodar lá. Então não interessa CPU, memória, essa não é uma preocupação sua, tá? É uma preocupação do provider, né? Do provedor. Então ela vai rodar lá. Só que a ideia é que o Lambda, né? Uma aplicação que você roda em Lambda, ele vai fazer uma operação simples e já caia, né? E assim, já saia do ar. Né? Não é um cara que vai ficar ali no ar 100%. Né? Então, normalmente quando você tem um sistema que vai ficar lá 100% no ar, aí normalmente você trabalha com container mesmo. Né? O Lambda é mais é usado nesse sentido que você quer rodar uma coisa rápida, ele sobe, roda e cai. Então, é mais nesse sentido. Né? E como você ganha, né, no Lambda, você ganha uma facilidade, né, que você não se preocupa com CPU, com memória, com disco, né, essa preocupação vai pro provider, né, aí ele é mais caro. Tá? Então, naturalmente, como ele se preocupa com tudo isso, né, ele gerencia isso para você, né, então ele é mais caro. Tá? Vou dar um outro exemplo aí da Amazon, né. Você tem, por exemplo, banco de dados. Então você pode pegar uma máquina, você sobe lá um EC2, você instala uma SQL e você pode instalar ali e trabalhar com ele. Tá? Se você tiver que gerenciar backup, aí é com você. Se você precisar ter alta disponibilidade, precisar instalar outro EC2, precisar configurar o cluster do MySQL, aí é com você. Então, ao invés de ter todo esse trabalho, o que você pode fazer? Você pode contratar o RDS, né? Que é o serviço ali de cluster de banco de dados da Amazon. Né? E aí, também é o mesmo motivo. Como essa parte de gerenciamento de cluster, de tudo, é feito no provider, ele é mais caro que um outro serviço comum. Então, é isso. Tá? Então, serverless é isso. Tá?
E, além do Lambda, a Amazon ela tem um esquema que também funciona como se fosse um workflow, né? Você consegue configurar o Lambda, mas assim, um workflow assim, depois de, por exemplo, faz um pedido, depois calcula o frete, essas coisas, né? Você pode fazer um encadeamento, né? Um fluxo aí, né? de trabalho com os lambdas, né? E esse serviço é chamado de AWS Step. Tá? E esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês usava esse esquema aí, né? Então, ou seja, ele usava o esquema mais caro que tem ali, né? Que ele tinha lá esses serviços lambda, né? Que faziam lá a conversão do áudio, jogavam lá no S3 e eles tinham um cara, que é esse AWS Step, que ficava orquestrando tudo isso. Tá? Então, ou seja, então eles tinham uma estrutura bem cara ali. Tá? E, inclusive, é interessante até eu comentar que eu fiz um post aí no LinkedIn, tá? Se você não me segue aí nas redes sociais, me segue lá. Tá? Que aí eu fui montar ali a imagem, né? Eu acabei, ao invés de escrever container versus microserviços, né? Eu coloquei serverless, né? Então, não está exatamente correto, né? Mas, enfim, acabou ficando e até o pessoal me corrigiu lá nos comentários, né? Então é por isso, quer dizer, então microserviço é uma coisa, né? O monolito é outra, tá? Aqui a gente está falando de container, eu estou explicando para vocês os serverless, né? Então são dois níveis, duas categorias bem diferentes, tá? Mas enfim, continuando, tá? Então o problema que tinha nessa arquitetura, né? Então estava usando a estrutura bem cara aí do AWS Step e tinha muito acesso ali no S3, né? No lugar lá da Amazon para escrever arquivo, né? Porque numa primeira fase ele escrevia, né, e depois na outra ele lia para fazer análise, né? Então escrevia de um lado, depois lia para analisar, né? Toda hora. Então isso acabou ficando bem caro. Tá? E aí o que eles fizeram? Então, assim, no artigo ali ele comenta que assim, eles chegaram até a pensar em talvez reescrever alguma coisa no microserviço mesmo, né? Mas eles resolveram voltar atrás e falar assim, não, vamos repensar, né, a arquitetura inteira, tá? Que eu acho que é o que todo mundo deveria fazer, né? Que se a arquitetura que você tem, se ela faz sentido para o seu negócio, né? Você vai começar um negócio agora numa startup, você vai ter aí 50 clientes, cara, monolito, não tem nem a pensar, você não vai botar uma super arquitetura com 20 microserviços, já sair gastando isso aqui em dólar, né? Não se esqueçam, né? Então vai sair gastando dinheiro que não tem, né? Tem que crescer conforme a necessidade. Pode ser que de mais para frente esse monolito na startup jogue fora em microserviço, pode. Tomara que isso aconteça, né? Que isso é sinal que sua startup deu certo, né? Pensando que a maioria não dá, né? Então tem que sempre usar o bom senso aí nesses casos, né? E eles fizeram, né, repensaram, né, todo o modelo e chegaram à conclusão que esse esquema que eles faziam de orquestrar, que era bem caro, né, de escrever no S3, né, isso poderia ser feito em memória. Né? Então eles poderiam colocar num servidor só, né, num cluster lá de servidores, e ser feito um processamento em memória mesmo, né, sem precisar microserviço ir lá e gravar um lugar, depois outro ler, fazia em memória mesmo e depois jogava ali o resultado para depois fazer um relatório, né? Então eles fizeram isso, né, que mostra esse diagrama mais novo, né? Aí depois que eles fizeram essa solução, eles falaram, eles não, né, na verdade o Marcin, né, o autor aí do artigo, ele falou que teve uma economia aí de 90%, né? Nossa, bastante, né? Fiquei espantado aí com 90%, né? E, bom, tem gente que acha que aí gerou uma treta aí no geral, né? Se procurar aí no LinkedIn, no Google, você vai achar bastante artigo aí de gente reclamando, gente concordando, gente discordando, né? E
teve gente que comentou aí que isso aí só ele fez isso porque o Lambda é caro demais, né, tal, pode ser também, né. E agora, assim, uma dúvida que depois eu fiquei pensando, vi que também não foi só eu que tive essa dúvida, né, é por que ele compartilhou isso, né, porque, assim, a gente que trabalha com tecnologia, né, ou se interessa, né, pelo assunto, a gente acha ótimo, né, saber esses bastidores, né, o que acontece por lá pra gente é super legal, né? A gente queria saber até mais, né? A pena é que ele não falou ali, mas pra gente, assim, até interessante saber, né, quanto mais melhor, mas se a gente pensar por termos de negócio, né, isso talvez poderia soar negativo, né? Porque voltou atrás, né? Porque, a AWS não tem mais de 300 lá microserviços, né, que eles vendem, né? Ele voltou para monolito, será que eu deveria voltar também, né? Então, talvez um pessoal pudesse pensar que isso tendesse para o lado negativo, né? Então, assim, eu também fiquei na dúvida, eu acho que na real ninguém sabe, tá? Por que ele compartilhou isso, tá? Mas depois que eu vi essa mensagem aqui do Werner, não sei se é Werner ou Werner Vogels, né, que é o CTO da Amazon, tá? Foi um pouquinho depois aí que saiu esse artigo, né? Ele escreveu lá que colocou lá um memezinho ali falando que os monolitos não são dinossauros, né? Que daqui a pouco vai ter alguma outra coisa que até vai deixar ultrapassado aí, microserviço também, né? Enfim. Mas que ele quis dizer que assim, depois ele escreveu um artigo ali detalhando ali, vou deixar o link na descrição, né, pra vocês lerem, tá, esse da treta original e o outro também, né, mas assim, para resumir, tá, basicamente o que ele falou é que se você contrata, né, os melhores engenheiros, né, então você deve confiar que eles vão tomar a melhor decisão, né? Então, assim, eu entendo que se o CTO da Amazon pegou, né, destacou bem essa frase, colocou no artigo dele, né, então quer dizer que ele assina embaixo, né, o que foi feito ali no Prime, né, então ele meio que dá uma carta branca ali pros engenheiros, né, também o engenheiro lá já estava lá há 6 anos, né, acho que ele já conhece bem o negócio, então acho que eles apoiam esse tipo de coisa, né, ainda mais que pelo que parece, né, o negócio em si não foi impactado, né, e pelo contrário teve uma redução absurda, né, de receita, né, então, quer dizer, receita não, de gasto, né, reduziu 90%, né, sem afetar o negócio. Então, para mim isso aí, com essa última mensagem do CTO, ele assinou embaixo e validou a decisão que o arquiteto lá fez, tá? Então essa aqui era a historinha que eu queria resumir para vocês, tá? E não sei se vocês acharam, se vocês concordam ou não, se vocês usam microserviço ou não, vocês preferem o monolito guerreiro, tá? Comenta aí embaixo, comenta aí o que vocês acharam, tá? E compartilha aí, dá um like, dá uma força aí pro canal. Um abraço aí, até a próxima.